Essa semana foi sancionada uma lei aqui no estado que obriga fornecedores e transportadoras a informarem não só a data, mas também o turno das entregas de produtos e serviços. A medida busca reduzir atrasos, dar mais previsibilidade aos consumidores e prever responsabilidades solidárias entre as empresas também, né? Para a gente entender como o setor logístico avalia essa mudança, eu vou conversar agora com o diretor de administração do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado de Mato Grosso do Sul, o Dorival Oliveira. Dorival, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Massa FM, do microfone aberto. Vamos lá, como é que vocês receberam essa aprovação dessa lei que obrigaria então as empresas aqui do estado de Mato Grosso do Sul, né, na hora da compra ali já informar também, né? Olha, vai ser entregue dia tal, no período tal, por tal pessoa, por tal empresa, enfim. Bom dia. Bom dia. Olha, a gente recebe essa notícia, assim, da publicação dessa lei, não com surpresa, porque a gente já vem acompanhando a tramitação, mas com um pouco de desalento, porque uma entidade representativa da categoria não foi convidada em nenhum momento para debater esse tipo de situação. Então, a gente vê que o Estado, mais uma vez, interfere na atividade comercial, que, mesmo sendo essencial para a subsistência das populações, mas que não ouve o lado dos operadores. Aquelas pessoas que estão no dia a dia, aqueles que conhecem da operação, para que não tenha que fazer adequações no futuro. Certo. Essa lei, ela vem com esse objetivo, né, de trazer mais agilidade, cumprimento dos prazos e tal. Hoje, num parâmetro geral aí, o que vocês têm acompanhado? As empresas têm cumprido os prazos? Há um registro alto de demora na entrega, de falha na entrega, de problemas? Porque a lei, pelo que a gente percebe, vem justamente para combater esse tipo de situação, né? Esse tipo de situação de atraso em entrega é muito pontual. Praticamente isso não existe, porque o problema maior está no recebedor das mercadorias. Esse que muitas das vezes utiliza do veículo para fazer o seu ponto de estoque, porque ainda as suas prateleiras estão cheias, né? Ele não tem como receber esse produto e colocar numa área de venda, ele acaba deixando esse produto dentro do veículo. Esse é o maior problema que tem esse segmento. Só que isso já foi resolvido e muito, né? Com a Lei 13.103, lá na época do Estatuto do Motorista, que foi estipulado multas, né, para quem ficasse fazendo esse tipo de operação. Então isso resolveu bastante. Mas a questão, essa outra questão aí do prazo, isso é tudo regido por contratos. Então o fornecedor dos produtos, né, e o destinatário, eles celebram esses prazos aí. O transportador, ele é meramente um operador. Ele não tem uma gerência sobre essa questão aí dos prazos de entrega. Mas acaba recaindo, né, o Estado achando que o operador logístico, o operador de transporte tem alguma responsabilidade nisso. Foi colocado aqui, né, que na ausência do embarcador, o transportador, ele acaba assumindo também solidariamente. Mas nós temos que entender que isso existem contratos por trás dessas operações, contratos comerciais que tem que ser seguido. E agora a gente vê alguém entrando nesse processo, né, que não tem o controle do processo, mas que tem a pretensão de aplicar penalidade de uma forma ou de outra, que também a gente não vê reverter para benefício nenhum da sociedade e nem tampouco do setor econômico. Essa lei, só para a gente deixar claro para a nossa audiência, ela impacta as empresas do estado de Mato Grosso do Sul, certo? Ou ela visa refletir também em relação se eu comprei de uma empresa lá de São Paulo. Essa lei, ela não tem como obrigar aquela empresa de lá a cumprir esse prazo aqui, certo? Certo, não. O artigo 1º dessa lei, ele fala que as transportadoras e fornecedores de bens e serviços localizados no estado do Mato Grosso do Sul. E no caso das operações de transporte, Mato Grosso do Sul, ele é um estado destinatário, né? Ele não é quase um estado remetente, porque nós não somos industrializados. Então, praticamente o alimento que vem industrializado para a prateleira dos mercados, para abastecimento de farmácias e sugêneres aí, eles vêm de outras unidades da federação, e também é emitido documentação. A documentação é sempre emitida na origem, então
ele vem já com toda essa cadeia pronta. E a gente percebe que nesse momento também o legislador foi muito infeliz, porque ele acaba criando uma concorrência desleal com as empresas daqui, prejudicando as empresas daqui, que oferecem empregos aqui, né? Ele ainda tem o condão aqui de penalizar apenas as empresas do Mato Grosso do Sul, quando incorrerem em alguma infração que tenha previsão nessa lei. E também é muito estranho a forma de penalidade. O legislador buscou aqui uma lei federal, uma lei que tem um índice lá do ano 2000, da UFIR, que existe uma briga judicial grande para saber se é aquele valor que devido lá no ano 2000, quando ela foi congelada, ou se isso vai ser substituído por um indexador agora atualizado, como que isso vai ser. Então, não ficou claro também essa questão aí de como será o valor dessas penalidades. Porque o que vai acontecer? A gente percebe que o condão dessa lei, o legislador, parece que teve a intenção de atacar o e-commerce. Então, aí hoje o grande responsável aí pela transação de mercadorias para os consumidores, praticamente no Brasil todo, e Mato Grosso do Sul não é diferente. E esse tipo de serviço, nas pontas, ele não tem um representante, digamos assim. Aí qualquer pessoa vai lá, faz um cadastro na internet, ele se torna um distribuidor desses produtos e sai entregando isso aí de acordo com aquilo que lhe é informado, mas não tem, digamos, um representante aqui. Essas grandes empresas de e-commerce, eles não têm representação por aqui. Acredito que seja isso que o legislador tentou buscar para favorecer essa população, porque o público-alvo das transportadoras não são as pessoas físicas. As pessoas físicas, é muito raro essa operação acontecer, porque existe uma tributação diferenciada para pessoas físicas e essas empresas do MEI com relação ao ICMS. Então, isso acaba retardando um pouco as operações comerciais das transportadoras. Então, basicamente, as transportadoras, elas trabalham para grandes redes, para grandes varejistas. Sim. E então, assim, e isso já é regulado, como disse lá no início, através dos contratos, né? Entre o dono da mercadoria e o prestador de serviço. Então, a gente vê que essa legislação aqui, ela mesmo vindo substituir a legislação lá de 2010, que também já tinha essas mesmas previsões, só que não tinha ainda, era o destinatário da arrecadação financeira proveniente dessas multas. Mas também aqui a gente percebe que ela entra numa seara dos municípios, e não sei se também isso seria uma invasão aí da competência. Isso o nosso departamento jurídico está analisando e depois vai nos informar para saber se essa lei não merece ser impugnada. Então, e até sobre isso que eu queria perguntar, Dorival, em relação pelo que você está nos trazendo, essa nova regra, ela pode aumentar o custo e a burocracia, certo? Isso vai refletir na ponta do consumidor. Vocês vão ter que repassar se isso encarecer o custo da operação. E quais medidas vocês pretendem tomar a partir de agora? É interessante, assim, que o nosso ouvinte, ele tenha ciência que um caminhão que vem aí com mercadorias, aí, principalmente as empresas que trabalham com varejo, em torno de 400 a 500 notas fiscais, que são 400 a 500 entregas por caminhão. Se em todas essas operações, quando essa mercadoria entrar no estado ou então no pátio da transportadora, a transportadora tiver que fazer um comunicado ao destinatário final da mercadoria, significa que eu tenho que fazer de 400 a 500 ligações ou envios de correio eletrônico. E isso demanda uma estrutura. Isso tem que ter pessoas para realizar essa operação. Isso não é um processo automático. Por quê? As coletas, elas acontecem fora daqui do estado de maneira, assim, quase que automática, mas elas têm todas as questões. O que nós tivemos agora em São Paulo, agora em Porto Feliz, essa questão dos ventos. Existem fatores atípicos que podem atrasar uma coleta em até uma semana. Sim. E se isso já estava previamente programado para chegar aqui,
essa mercadoria não vai chegar. Por quê? Porque ela nem saiu porque teve um problema na origem. E o Brasil é um país continental. E a gente vê com preocupação, essas questões não foram pontuadas, né? E quando houver um motivo de força maior, isso possa ser atenuado. A lei também não traz isso. A gente vê isso com muita preocupação. Mas a questão do custo, a gente sabe que sempre que aumenta-se os custos, tem que haver um repasse. Não tem como o setor, que é muito competitivo, absorver esses custos. Porque existe uma demanda muito grande entre as empresas transportadoras que trabalham basicamente no limite, no seu limite de custos. E quando você tem que montar uma nova estrutura para fazer a entrega dos produtos que lhe foram confiados, você vai ter que repassar isso de alguma forma, ou na criação de alguma taxa extra, que já tem algumas previsões aí na legislação, ou então no encarecimento do frete, né, da transferência, que acaba para o consumidor resultando na mesma coisa. É um aumento no valor do produto ou do serviço. Quando for direto para um consumidor, ele vai ser no valor do serviço. E quando for lá para um supermercado, para a farmácia, para a padaria, isso aí na forma também indireta, que o valor do frete para aquele insumo vai subir, automaticamente o preço do produto também sobe. Certo. Bom, 7h15, eu conversei aqui com o diretor de administração do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas do Estado de Mato Grosso do Sul, Dorival Oliveira. Dorival, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, e também quero deixar aqui uma saudação a todos os transportadores, principalmente os associados do Setlog, e dizer que nós estamos atentos, estamos buscando reivindicar os direitos da categoria, e que assim que a gente consiga entender melhor essa sistemática, nós vamos levar ao conhecimento de todos. Obrigado.